Nós estamos aqui com a deputada federal Tabata Amaral, do PDT, e também com o deputado federal Felipe Rigoni, do PSB do Espírito Santo. Bom, nós estamos num momento delicado da questão da educação no Brasil, com cortes de recursos que afetaram muito, especialmente os cursos de pós-graduação. Qual que é a situação que você considera, a forma que você considera que a gente pode começar a enxergar uma luz no fim do túnel? Olha, eu tenho uma posição muito crítica do governo na área de educação e acho que até agradecer essa oportunidade da gente poder falar sobre isso aqui. Obrigada pelo convite, porque quando a gente olha a forma como o governo está tratando a educação, o que mais incomoda não é só a ausência de um plano, de uma visão de futuro, de entender que a educação é fundamental, mas é o quanto se escolheu essa pasta para se travar uma guerra ideológica. Então o governo está construindo fantasmas na área da educação, ele combate esses fantasmas e tudo que tem de mais importante é tratorado no meio do caminho. E aí eu tenho duas críticas. A primeira delas é que o governo não entenda que é por meio da pesquisa, que é por meio da educação que o Brasil vai voltar a crescer. Então outros países, em momentos de crise, como a gente está vivendo, eles investiram mais em educação, eles investiram mais em pesquisa, porque é assim que a gente ganha capital humano, que a gente adquire conhecimento, etc. E aí a gente vê um governo que corta R$100 de uma bolsa de estudantes de Olimpíadas de Matemática, mas tá ok com a gente aumentar o fundão eleitoral, que é uma coisa que a gente é contra. Então falta uma prioridade de país. E aí mesmo quando você vai dentro dos cortes, como é muito feito baseado em ideologia, em crença, em achismo, se corta de áreas que são fundamentais, ao invés de você fazer uma análise de cada ação do MEC. Tem coisa que dava para você cortar ao invés de ficar cortando de bolsas e etc. Então eu acho que essa falta de comprometimento com a educação, como ela está no cerne, me preocupa muito. Então minha esperança, para ser sincera hoje, na área de educação, não vem do governo não, ela vem da sociedade. E ela vem da sociedade porque a gente viu as pessoas indo para as ruas pela educação, a gente vê uma preocupação muito grande no país com a área da pesquisa e a gente viu um pequeno recuo agora nos cortes das bolsas de pesquisa, por exemplo. E eu acho que isso tem a ver com uma sociedade que está falando, olha, a gente se importa mesmo com a educação. Então eu sou otimista, eu vejo essa luz no fim do túnel, mas não por causa do governo, mas por causa da sociedade civil. Só complementando o que a Tabo falou, eu costumo dizer que no governo existem 4 grandes áreas que eu estou chamando ultimamente de Cavaleiros do Apocalipse. E a educação é uma delas. E não só porque, como a Tabata bem disse, é muito voltado para uma ideologia, para combater fantasmas que de fato não existem, mas porque aquilo que o discurso do Ministério diz que é prioridade, se você vai lá e pega no orçamento quanto que de fato foi executado para aquela prioridade, você vê que não é prioridade coisa nenhuma. Por exemplo, o ensino básico e o ensino técnico, que eles falam tanto. Se você pega o que foi empenhado para o orçamento, é muito pouco. Até pouco tempo atrás, estava em 8% o empenho do orçamento para o ensino técnico e profissionalizante. Então, basicamente, a prioridade ela não existe na educação. E até quando eles falam que eles conseguiram fazer um programa super concreto para melhorar as universidades, que é o que eles estão chamando de Futura-se, você olha, basicamente, é uma apresentação de 21 slides, com uma série de intenções, mas nem é um programa ainda. Pois é, esse Futurice, ele é só uma ideia de como as universidades se financiariam, mas assim, não é um projeto de lei, não é uma portaria, o que ele é? Nada, por essa que é a questão. Ele é só uma carta de intenções, que tem boas intenções ali, de fato algumas coisas podem alavancar a capacidade das universidades de se financiar, mas ele não disse como é que existe. As universidades têm as fundações hoje. Exato. Que poderiam fazer exatamente isso que o futuro se propõe. Exatamente. E ele não disse como que isso vai acontecer, porque é um sistema de incentivos. Se você não coloca no detalhe, né, no número, quanto que vai, etc, etc, e ele não fez isso ainda. Então, a gente criou dentro da Câmara uma comissão externa de acompanhamento do MEC. Eu sou a coordenadora, o Rigoni é o relator,
E a gente fez isso em abril com uma preocupação muito grande de que as pautas mais importantes estavam sendo tratoradas mesmo. Que o MEC ficava lá marcando posição, inventando um monte de coisa, criando polêmica, ministro gravando vídeo com guarda-chuva e não sei o que lá, mas não se posicionava sobre o que mais importava. E aí o Rigoni trouxe 2 pontos importantes. Por exemplo, o MEC fala que a alfabetização é uma questão no Brasil, e é. A gente é um país que não foi educado, que não teve acesso ao mínimo de nada de educação. E aí, quando a gente olha para a execução do orçamento nesse ano de alfabetização, ela é de 0. E a gente entende isso porque a gente está se dando um trabalho de ir em cada secretaria para entender o que está acontecendo, de fazer requerimento de informação. Porque eu entendo que se a gente fica só falando discordo, marcando posição do outro lado, a gente contribui para essa bagunça. A gente quer fazer um trabalho técnico. Mas é isso que o Rigoni disse. Quando o MEC apresenta o Futurice, eu acho que a intenção é boa. Eu quero as universidades com mais dinheiro, com mais liberdade, com mais autonomia, mas esse traz um ponto importante. Por que criar uma organização separada para administrar? Isso é estranho. Aí a gente foi lá no MEC e falou, olha, e a gente já fez 2 reuniões com eles. As fundações das universidades têm toda a capacidade para gerir esse dinheiro. E aí eles se comprometeram que isso ia ser possível. Só que como a gente não tem um projeto escrito, não está detalhado, a gente fica muito na palavra. Então a gente está indo, cobrando. Esse ponto foi o primeiro que a gente levantou, porque causou muito estranhamento, mas falta o MEC se organizar, colocar num projeto, colocar num papel, para que a gente possa aprofundar o debate. Outro projeto que eles lançaram com muito barulho foi esse das escolas cívico-militares. E já está até com propaganda na televisão. Ontem eu estava vendo propaganda do MEC na televisão, só de um lançamento de um projeto. O que vocês conhecem desse projeto? O que vocês acham dele? O que mais me incomoda é essa questão de prioridade. Em um momento tão duro como esse momento do Brasil, eu acho que eu e o Rigoni, a gente já deu muitas mostras de que a gente é fiscalmente responsável, que a gente se importa com as coisas. Por que você cria um programa que é tantas vezes mais caro do que uma escola comum, uma escola pública comum, regular, e você fica alardeando e criando mais um custo? E aí, se o MEC realmente tivesse preocupado, teria feito um estudo. Mas não tem muita coisa comprovando que essas escolas são mais eficientes, que elas ensinam mais, que elas são melhores. Elas existem por uma razão ideológica. Elas custam várias vezes mais, e aí está dizendo que tudo bem, que eu vou investir em algumas centenas de escolas no máximo e vou esquecer os 50 milhões de alunos que eu tenho no Brasil. Então é um pouco isso. Eu não sou contra a escola cívico-militar. Se fosse na minha, eu ia fazer a opção por não, porque eu acho que segurança é uma coisa muito séria, separada, educação é outra coisa muito séria, separada. Agora, a minha maior preocupação é essa: a gente deixa 50 milhões de alunos desassistidos e, por uma razão ideológica, cria 100 e poucas escolas que custam muito mais. Então, será que falta dinheiro ou será que falta compromisso com a educação? Eu acho assim. Beleza, as cívico-militares elas podem ser boas, você tem exemplos de escolas que têm alunos muito bons, etc, etc. Mas não é isso que vai resolver o problema da educação no Brasil. Eles sabem disso, tanto que eles só estão investindo em talvez uma centena, um pouco mais de escolas. Então, assim, eles sabem que não é isso que vai resolver. Então, para que fazer tanto alarde de um programa que pode até ser bom, mas não vai chegar nem perto de resolver o problema da educação brasileira? Sendo que a gente já sabe qual é o problema, já sabe como é que faz a solução. Por que não executa? Esse é o nosso grande questionamento. Bom, então a gente fica por aqui. Eu agradeço muito a presença da deputada Tabata, do deputado Rigoni. E é com você, Kleber.